Olá, seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica de Treinamento e que legal que a gente está agora já numa reta final nesse curso, nesse tema, Jesus, o homem que mudou a história da humanidade, e já assim rumando para Jerusalém. Nas próximas aulas, nas próximas 2 aulas, nós vamos trabalhar sobre Jesus em Jerusalém, sua última semana, morte, ressurreição, coisa riquíssima, e eu espero vocês lá. Hoje nós estamos caminhando nesse contexto aí da jornada de Jesus rumo a Jerusalém. E eu quero já te falar também o seguinte: nós estamos abrindo essa semana as inscrições da nossa Escola Bíblica online para o segundo semestre. Então fique ligado, porque vai ser bem mais do que vídeos gravados. Nós vamos ter classes com ambiente online, com interação com o professor, e nesse ambiente de sala de aula virtual, a gente poder crescer mais ainda, ok? Então fique ligado, visite o site durante a semana aí do Oitaba para você se inscrever. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Deus te abençoe e um bom proveito aí nessa aula. Bom, para você que está nos acompanhando aí nesse tema sobre Jesus baseado no Evangelho de Mateus, você já está aí numa caminhada com a gente, vendo aí a questão do início do ministério de Jesus, a caminhada dele depois ensinando os discípulos, ensinando as multidões, e depois entramos na questão do anúncio do reino através dos milagres, os confrontos, as tensões com as autoridades religiosas. Vimos depois parábolas e paramos um pouco nesse assunto das parábolas tão rico nos evangelhos, e agora nós vamos começar a caminhar de uma forma mais intensa. E esse período agora vai ser um período um pouco mais rápido, onde vamos ver bastante material, mas já focando um pouco em aquilo que Jesus vem a fazer lá na frente, olhando um pouco já para Jerusalém, sua caminhada para Jerusalém, mas essa caminhada e nessa caminhada a gente vê muita coisa acontecendo. Então vamos tratar especificamente do discipulado e da vida no reino, onde Jesus começa a preparar os seus discípulos para esse momento, e nesse assunto do discipulado e da vida do reino, ele vai já começar a apontar para aquilo que ele vai vir a fazer um pouco mais para frente. Então fique ligado e fique atento, com os olhos abertos, ouvidos abertos, porque tem muita coisa para a gente ver e eu não quero que você perca nada. Nesses capítulos de Mateus de 14 a 17, o que a gente começa a ver é uma transição nessa caminhada de Jesus com seus discípulos. O que a gente viu até aqui, olhando com calma cada um dos ensinamentos até esse momento, o que a gente vê? Os judeus, e quando a gente fala os judeus, a gente está falando das autoridades judaicas fazendo oposição a Jesus. A gente vê uma inércia nas multidões, mesmo ficando alegres com os milagres, com as curas. As multidões ainda estão meio assim, não estão muito aí para quem realmente Jesus é, o que realmente está acontecendo. Ficam felizes com milagres e pronto, com milagres nós queremos ficar. E ao mesmo tempo, um certo progresso lento dos apóstolos. Os discípulos, não só os 12, mas especialmente os 12 que estão ali em contato mais direto com Jesus, a ideia que a gente tem é, bom, eles vão ter os olhos abertos e eles vão engajar naquilo que Jesus está fazendo e vão ser os maiores ajudadores de Jesus nesse sentido. E aqui a gente vê que não foi bem assim. Eles demoram a crescer, eles demoram a realmente encaixar naquilo que Jesus está fazendo. João Batista, nesse momento, nessa transição, acontece a morte de João Batista. Então Herodes, e aí esse Herodes não é o mesmo Herodes lá do início dos evangelhos, que mandou matar as crianças, tentando matar o rei dos judeus, Jesus, que havia nascido. Aquele é Herodes o Grande, agora é Herodes Antipas, filho daquele Herodes. E às vezes a gente fica meio confuso mesmo, porque vários momentos é citado só Herodes. Esse Herodes, esse filho de Herodes o Grande, ele que manda matar João Batista. E quando Jesus começa o ministério dele, o que acontece é que ele começa, será que João Batista ressuscitou dos mortos agora e está usando outro nome? Que história é essa? Porque o ministério de Jesus era muito parecido no seu início com o ministério de João Batista. A gente vai ver que mais e mais vai se destacando a forma de Jesus, especialmente pelos milagres e pelo anúncio mais concreto da chegada do reino de Deus. Mas o que a gente vê é que com a morte de João Batista, o foco se torna Jesus. Enquanto João Batista está vivo, as autoridades estão lidando com os dois. As autoridades estão divididas com os dois, tanto é que Herodes manda matar João Batista. Mas quando João Batista morre,
parece que Jesus fala assim, pronto, agora a minha caminhada entrou numa reta que não tem como voltar atrás e nem era interesse dele voltar atrás. E essa oposição a Jesus vai se intensificar mais e mais. E ainda assim as multidões vão se tornar e se mostrar infrutíferas. Até quando ele faz milagres como a multiplicação dos pães e dos peixes, elas ainda estão inertes, ainda estão pouco reativas ao que Jesus vem mostrando ser e chamando o povo a entrar também nessa jornada. Com isso, ele vai concentrar o ministério dele mais nos seus discípulos. Apesar disso, apesar do ensino de Jesus ser concentrado nos 12, especialmente no grupo maior dos discípulos, eles veem muito, eles escutam bastante, eles presenciam muita coisa, mas ainda têm dificuldade de entender o que realmente está acontecendo. Aí a gente chega agora no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Esse é um evento muito conhecido, até quem não tem relação nenhuma com o cristianismo, ou pouquíssima, conhece essa história da multiplicação dos pães e dos peixes. Isso vira provérbio aí na nossa cultura. E não é à toa que ela é bem conhecida. A gente vai ver que ela é central nos 4 evangelhos. Esse milagre ele está colocado num ponto de transição na jornada ministerial de Jesus. É o único milagre que está em todos os 4 evangelhos. E Jesus está diante de uma multidão com seus discípulos, e já tinha passado um tempo ali, eles ensinando, e Jesus fica preocupado com eles, porque eles não têm onde comer, não existia iFood, não existia fast food, nada de food aí nessa caminhada deles. E aí ele diz aos seus discípulos, deem vocês mesmos de comer à multidão. E isso é um choque para os discípulos, porque naturalmente eles não têm comida para isso tudo. E aqui tem um detalhe interessante. A gente geralmente superestima a questão assim do menino, e muitas vezes isso é usado em pregações. Porque o menino, os discípulos não tinham nada, mas o menino foi lá e deu de comer, deu a comida para que Jesus pudesse multiplicar, e mostra ali como que a vontade, o coração generoso do menino foi destacado ali. Mas, na verdade, o pedido não é para que eles busquem alguma comida em algum lugar com alguém. Jesus é muito claro e todos os evangelhos vão tratar disso. Deem vocês mesmos de comer a eles. Jesus está dando uma ordem direta para eles. Não é comprar comida necessariamente, não é pegar a comida dos outros, não. Vocês é que tem que dar de comida. Então, esse menino, ele é citado em um dos evangelhos só, porque nos outros evangelhos todos, o que se fala é o seguinte, que eles foram lá e disseram, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Isso é muito claro nos outros evangelhos. Então, alguns acham que esse menino, na verdade, era um rapaz, um garoto, dentre os discípulos. Dentro daquele grupo maior, que muitas vezes isso acontecia. Eles levavam garotos menores, eram como se fossem os ajudantes, e eles, em troca ali de estar aos pés do mestre, aos pés ali do grupo dos adultos, esses garotos eles ajudavam com pequenas tarefas, coisas que os mais velhos deixavam por conta deles. Então, talvez fosse um desses garotos que estava acompanhando o grupo discipulado, que estava carregando a comida que os discípulos tinham. E eles vão lá e pegam, olha aqui, ó, o menino está aqui, e o jeito que o grego trata esse menino dá um pouco a entender isso também. O menino está aqui, ó, é como se fosse alguém da turma deles, com esses 5 pães, esses 2 peixes. Comida mais do que básica. Esses pães eram pães simples, peixes secos, muqueados, vamos dizer assim, né? Defumados talvez, comida mais básica do mundo e que realmente não daria para mal uma pessoa comer, quanto mais uma multidão. Só que a comida é multiplicada, Jesus vai trabalhar aí e ele alimenta uma multidão. Não só alimenta a multidão, mas sobram 12 cestos. E esses 12 cestos que sobram, aqui é uma aplicação direta. Na verdade, esse texto todo está muito interligado com o Antigo Testamento. Quando o povo no deserto, num lugar ermo, é alimentado pelo Senhor com maná. E agora Jesus está alimentando uma multidão, como se fosse o povo de Deus no deserto, num lugar onde não havia como provisionar comida. E aí
e ligam com os 12 cestos. Por que os 12 cestos? Os 12 cestos estão relacionados às 12 tribos, ou seja, diante de Jesus há alimento com fartura para todo o povo de Deus. Sobram 12 cestos, ou seja, todo o povo de Deus, 12 tribos no Antigo Testamento, 12 apóstolos no Novo Testamento, todo o povo de Deus é alimentado com fartura diante do Senhor. E é interessante, os evangelhos sinóticos não têm comentário nenhum das multidões. As multidões ficam caladas, comem, ficam felizes e vão embora para casa. Só o evangelho de João que vai citar o fato de que alguns se levantaram para fazer Jesus rei, ou seja, opa, é esse rei que nós queremos. Comida de graça, pão e circo, só falta o circo, o pão nós já temos. Esse tipo de atitude, aí Jesus dá uma chamada, faz um discurso pesado, a gente vê isso lá em João, faz um discurso pesadíssimo e vários abandonam, não querem mais andar com Jesus e os discípulos ficam e falam assim, olha, não só ficamos por causa do pão, não é porque não tem para onde ir, só o Senhor tem palavra de vida. Isso, a partir daí, Jesus vai passar a trabalhar com os discípulos mais intensamente, só entre eles, deixando as multidões um pouco mais de lado. Esse trecho aí de transição ministerial de Jesus, das multidões para os discípulos, depois para Jerusalém, vai mostrar também como que os discípulos estão nessa jornada com Jesus. E esse flutuar aí entre fé e falta de fé é marcante nessa caminhada de Jesus com os seus discípulos. Isso é muito marcante nesse momento onde, logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus manda os seus discípulos atravessarem lá o Mar da Galileia, o Lago de Genezaré. E Mateus 14, 22 a 33 mostra isso porque eles vão e enfrentam uma grande tempestade, mesmo eles sendo assim muito experimentados ali na questão dos barcos, eram pescadores, vários deles. Eles vão enfrentar essa tempestade e ele descreve, Mateus e os outros evangelistas descrevem essa tempestade de uma forma assim terrível mesmo. Coloca ela em figuras, em cores bem sombrias. E Jesus vem sobre as águas, vai até eles andando sobre as águas, vencendo não só os ventos, mas andando sobre ali a lâmina de água. E Pedro, eles ficam assustados, é um fantasma! Mas aí Jesus diz assim, sou eu. Isso é muito forte no Evangelho de João, onde a gente vai vendo esse sou eu, na verdade é um eu sou. E aí Jesus diz assim, se é o Senhor, permita-me que eu vá até aí. E Jesus diz, venha. E aí ele caminha sobre as águas até certo ponto. Olha, a fé de Pedro era muito maior do que a dos outros. A gente acha que Pedro vacilou. Sim, ele vacila na fé. Mas o que a gente vê é que ele teve muito mais ousadia, muito mais fé do que os outros. Porque ele vai pisando nas águas, chega a andar, mas aí depois se atenta ali ao vento e começa a afundar. Jesus o toma pela mão, ele clama por socorro. E Jesus o segura e diz, homem de pequena fé, por que é que você duvidou? E isso mostra essa caminhada assim dos discípulos. Eles, ao mesmo tempo que eles têm uma fé suficiente para começar a andar, para disparar um processo, a fé deles não é boa para permanecer nesse processo. Quando eles entram dentro do barco, toda a tempestade se acalma e o que eles expressam é, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E essa expressão é uma expressão intensa, porque eles estão mostrando ali que perceberam que Jesus não é um profeta qualquer. Jesus não é uma sequência de João Batista. Jesus é muito mais do que isso. O que ele vai ver depois, quando eles voltam para a terra firme, é uma controvérsia com os judeus. Já em Mateus 15, no início de Mateus 15, os judeus e fariseus ali vão questionar Jesus e seus discípulos por questões de lavar-se, as cerimônias de purificação antes de comer. Por que os discípulos não obedecem isso? E Jesus vai questioná-los de volta. Olha, mas por que vocês não obedecem à própria palavra de Deus? Porque esses ritos de purificação são ritos que não são necessariamente demandados como vocês demandam. Mas outras leis que são demandadas na palavra vocês não obedecem. Então,
Não adianta ser o exterior, a questão é dentro do coração. A questão é o que é que se passa dentro do seu coração. O exterior, qualquer pessoa pode trabalhar, mas o interior Deus vê. E assim ele continua confrontando os fariseus nesse sentido. Bom, a caminhada continua nesse flutuar entre fé e falta de fé, e vem a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Nem todos os evangelistas vão relatar essa segunda multiplicação, mas Mateus faz isso lá no capítulo 15, verso 32, e é exatamente depois de terem discutido com os fariseus essa questão da doutrina dos fariseus e como é que é importante caminhar da forma como Jesus caminha e não como os fariseus caminham. E eles discutem, olha, nós não temos pão. Olha, já depois de ter já experimentado 2 multiplicações de pães e peixes, eles estão sozinhos agora com Jesus e começam a discutir e preocupados porque eles não têm pão. Jesus começa a questioná-los também. E a mesma frase que ele usa para Pedro, quando Pedro afundou lá nas águas, ele usa agora para todos eles, homens de pequena fé. Por que vocês estão preocupados com isso? Vocês não viram tantas vezes que eu multipliquei, quantas pessoas eu alimentei? Por que é que vocês estão duvidando ainda? E ele fala para tomar cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Ou seja, tomar cuidado para que essa falta de fé, essa incredulidade, esse questionamento entre no coração deles e o agir deles seja só externo e não seja aquela confiança interna como deve ser. E aí vem os fariseus e pedem a Jesus um sinal. Mateus, já agora no capítulo 16. Olha, eles pedem, olha, se você é realmente o Messias, dá-nos um sinal para que a gente possa confiar que realmente a gente saber com certeza que você é o Messias. Jesus deve ter suspirado, porque ele tinha acabado de realizar milagres, curas, multiplicação de pães e peixes. Olha, não faltou sinal para quem quisesse ver. Ou seja, não é a questão de ter sinal ou não ter sinal, é se você está aberto para aceitar o que Jesus está fazendo. Não é a questão de o que você vê ou o que deixa de ver, é dentro do seu coração se você está disposto a abrir para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Esse que era o questionamento de Jesus com os fariseus. Tanto é que ele responde dizendo, olha, uma geração perversa e adúltera pede um sinal. Olha, forma pesada de dizer. Ele diz assim, olha, não vai ser dado nenhum outro sinal, a não ser o sinal de Jonas. Isso não quer dizer que ele deixou de fazer milagres depois. Mas o que ele está querendo dizer aqui? Esse vai ser o sinal para vocês, o sinal de Jonas. E aqui é o seguinte, ele está apontando para a sua morte, especialmente a sua ressurreição. Jonas ficou 3 dias e noites no ventre da baleia, do peixe grande, e aí é colocado para fora e cumpre o seu ministério. Jesus está comparando isso, e isso é um tipo da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Alguns até, inclusive, acham que, pela comparação, Jonas teria morrido no ventre do grande peixe. A Bíblia não relata isso dessa forma. Ele ora dentro do grande peixe, mas não fala que ele morre dentro do grande peixe. Mas alguns dizem que não tinha como sobreviver tanto tempo dentro do grande peixe. Então, como uma coisa certa, tem um milagre aí. Ou é o milagre da preservação da vida de Jonas dentro do grande peixe, ou o milagre da ressurreição fora já do grande peixe. Fique à vontade, a Bíblia não é explícita em relação a isso. Uma coisa é certa, Jesus compara isso ao grande sinal, e é isso que acontece daí em diante. Bom, nesse momento agora dessa caminhada de Jesus com os discípulos, a gente vai ter a confissão de Pedro e a transfiguração de Jesus. Bom, em primeiro lugar, Jesus pergunta para os discípulos quem as pessoas dizem que ele é. Uma pergunta direta, ele está sondando ali o que os discípulos estavam tendo dentro do seu coração. Ele não estava preocupado com as multidões, a preocupação dele era em relação aos discípulos. Porque logo depois ele pergunta, e vocês? O que vocês dizem? Ele repete isso
o pronome duas vezes. E vocês? Vocês dizem que eu sou quem? E aí Pedro tem a famosa frase dele: tu és o Cristo, o Messias, o ungido, o Filho do Deus vivo. Está lá no capítulo 16, no verso 16. E assim Jesus pega a partir dessa frase e vai trabalhar aquilo que ele está fazendo com seus discípulos. Ele diz para Pedro: olha, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o Pai nos céus que te revelou. E ele diz assim: você é Pedro, no grego é Petros, você é Pedro. E sobre essa pedra, e aqui é um jogo de palavras, porque pedra é Petra, o nome é Petros e o objeto é Petra. Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E há uma discussão enorme em relação a isso, porque a Igreja Católica diz que essa é uma das bases para a gente ter Pedro como primeiro papa e a partir dele a sucessão dos papas aí, como o bispo de Roma sendo o chefe de toda a igreja cristã no mundo. E a grande discussão porque os reformadores não vão reconhecer isso, e o que há é que o texto é um pouco dúbio. O que a gente entende é que, sim, ele está dizendo isso para Pedro. Sim, Pedro está se colocando ali como essa figura. Só que essa pedra, a gente vai perceber com a Bíblia de uma forma mais ampla, que a pedra não é a pessoa de Pedro. Não é o CPF, a pessoa física de Pedro, mas sim naquilo em que Pedro está se declarando quando ele diz essa coisa: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Essa revelação de Deus é sobre isso que Jesus está falando. Tanto é que logo depois, quando Pedro fala, quando ele diz que vai morrer, vai ser entregue nas mãos das autoridades para morrer, Pedro vai dizer assim: não, isso vai acontecer com você, não faz isso não. E aí Jesus vai falar exatamente o contrário do que ele tinha que acabar de falar. Ele vai dizer assim: olha, arreda de mim, Satanás, e diz para Pedro: você é pedra de tropeço. Opa, peraí, mas não era a pedra fundamental para edificar a igreja? Por que agora é pedra de tropeço? Porque o mesmo Pedro que lançou aquela frase linda: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, depois vai contra aquilo que Jesus está fazendo. Então a questão não é a pessoa em si, mas naquilo que ela está fundamentada. Enquanto Pedro e enquanto a igreja está fundamentada na verdade, ela é o fundamento. Enquanto ela sai da verdade, ela deixa de ser fundamento. Porque na verdade, o fundamento verdadeiro é Jesus, a pedra angular. Os apóstolos, e aí vai ter um texto de uma carta de Paulo que vai dizer assim, que os apóstolos são o fundamento. Ou seja, a igreja é construída sobre Jesus, que é a pedra angular, tendo os apóstolos, a doutrina dos apóstolos como fundamento. Não está falando de Pedro, está falando dos apóstolos. E quando a gente olha alguns textos bíblicos, a gente vai perceber que sim, Jesus é esse fundamento. Só aí alguns exemplos para você na tela. Deixa eu só apagar aqui esse. Pronto. Mateus 21. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular? Ele estava falando dele. Ele é a principal pedra angular. Efésios 2, Paulo está dizendo assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus. Aqui ele está falando para a igreja. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, Antigo e Novo Testamento, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra principal desse fundamento, no qual, ou seja, nessa pedra, nesse fundamento, todo o edifício, que é a igreja, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Em 1 Coríntios 3,11 diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Está vendo como é que às vezes a gente tem que tomar cuidado quando pega um versículo só e tenta provar alguma doutrina em cima daquele versículo? É o caso aqui de Pedro como o fundamento da igreja. Não é. É aquilo que ele expressa diante de Jesus, porque ele está falando do próprio Jesus. E aí Jesus diz: olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra esta
igreja edificada sobre este fundamento. Quando a igreja é sólida no fundamento de Jesus Cristo, na doutrina dos apóstolos, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui não é uma atitude defensiva da igreja, é uma atitude de avanço da igreja. O reino das trevas já está posto sobre a terra, mas as portas do reino das trevas não vão prevalecer contra a igreja. A igreja vai avançar, vai destruir essas portas e vai entrar e resgatar as pessoas que estão no império das trevas. Agora a gente chega à transfiguração. A transfiguração é daqueles momentos assim, um pouco fora da curva, porque é um evento único em toda a jornada aí dos evangelhos. E ela não está, apesar de ser um evento único, diferente, não é um evento desconectado daquilo que está acontecendo. A transfiguração, na verdade, é uma resposta àquilo que estava acontecendo ali com os discípulos e na caminhada de Jesus de ensino com seus discípulos. A questão é a seguinte, Jesus havia acabado de escutar de Pedro essa declaração, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e tinha acabado de falar também a questão de ele iria morrer. Então, como é que é isso? Como é que o Filho de Deus está falando que vai morrer? Que história é essa? Não está batendo isso na cabeça dos discípulos. Ele chama os três, pelo menos não são todos, é Pedro, Tiago e João, que vão até ele, junto com ele até esse monte, e aí as roupas dele se transfiguram, ele se transfigura agora com um brilho, um branco celestial, alguma coisa assim de luz, mesmo esse branco que tem a ver com a luz ali, que tem até dificuldade de olhar, e junto com ele conversando, Moisés e Elias. E essas figuras são muito representativas. Geralmente a gente fica perguntando, mas por que Moisés? Por que Elias? Moisés e Elias, eles vão representar o Antigo Testamento, a lei e os profetas. E vai justamente, Lucas que vai trazer esse detalhe, discutir a morte de Jesus lá em Jerusalém. E Lucas traz esse detalhe, que eles estavam discutindo a ida dele para Jerusalém para poder morrer. E é isso, um pouco disso que Jesus está trazendo os discípulos para dentro, ainda que seja o núcleo mais próximo dele, para dentro dessa realidade. Eles estavam com muita dificuldade de entender como que o Messias, o Filho de Deus, poderia morrer. Será que é isso mesmo? Será que ele não está variando? Será que esse é o Messias mesmo? E aí eles ouvem a voz dos céus, e Deus falando, Deus Pai dizendo, este é o meu Filho amado em quem eu me agrado. Ouçam o que ele diz. Ou seja, Messias e morte não são um problema no caminho, não é um erro na caminhada. A morte do Messias, deixa eu dar uma melhorada aqui, né? Ficou muito torto isso aqui. A morte do Messias não é um erro no caminho. Os discípulos não estão enganados e o Pai vai entrar nessa história junto aí com os personagens do Antigo Testamento para corroborar, para confirmar isso e ainda dá uma chamada neles, olha, para de falar bobagem. Vocês já falaram bobagem demais, ouçam o que ele diz. E assim eles começam a cada vez mais entender um pouco daquilo que Jesus estava para fazer. Agora, a partir do capítulo 18 até o 20 de Mateus, Jesus vai começar a trabalhar um pouco dessa vida no reino, mostrando qual que é a expectativa dele, um pouco diferente lá de trás do Sermão do Monte. Agora ele vai trabalhar algumas coisas bem práticas, não que não fossem lá, mas ali era um bloco inteiro e o ensino estava bem no início da sua jornada. Agora os discípulos já estão um pouco mais maduros e começam agora a experimentar algumas coisas a mais. Jesus vai falar da marca da humildade no reino de Deus, mostrando a partir da ideia de uma criança, de ser como criança, acolher a criança, ensinar a criança, está aí nesse bloco aí de 1 a 14, é importante para o reino de Deus. Agora, a criança aqui não é necessariamente um infante. Aqui é uma figura da pessoa pouco valorizada. A criança são os pequenos no reino, os não valorizados pelas pessoas, mas são valorizados pelo Senhor. Porque a criança naquela época não era valorizada. A criança, só depois de certa idade, é que começava a se acolher essas crianças socialmente. Antes disso, não, ficava com as mulheres, que também não tinham muito valor na sociedade.
E agora Jesus está mostrando que sim, as crianças têm um valor. Não só as crianças, mas qualquer pessoa tem o seu valor no reino. Tanto é que depois ele muda isso para os pequeninos no reino. Dentro do reino de Deus, os pequeninos, Deus se importa com eles sim. Não despreze nenhum desses pequeninos. A partir daí ele vai falar sobre pecado e reconciliação, a partir do verso 15. E aí ele vai mostrar como que é importante o esforço. Se alguém pecar, quais são os passos que você deve dar? Primeiro você vai e confronta, depois você leva outra pessoa, depois você leva pessoas e, por fim, você entrega para a liderança e põe para fora. Mas até pôr para fora, geralmente a gente já põe para fora de cara quando a pessoa peca contra a gente. Mas Jesus está dizendo, ó, tem todo um processo. E aí ele diz, tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, verso 18. Aqui tem a questão da autoridade da igreja, sim. Mas a ideia não é que o que a igreja faz reflete lá nos céus. Esse terá sido ligado nos céus é um verbo que tem a ver com o passado. Não tem a ver com o futuro, que vai acontecer porque a igreja fez. Na verdade, o que a igreja faz é reconhecer o que já aconteceu nos céus. Uma pessoa que não se arrepende dos seus pecados, ela já está desconectada dos céus. Ela não vai ser, ela já está. E aí ela é reconhecida pela igreja como alguém que não faz parte da comunidade, ainda que tenha sido tratada por um tempo como alguém da comunidade, mas Deus não a tratou como alguém que foi resgatado. E nesse contexto, verso 19, Jesus diz assim, olha, se 2 concordarem, será concedido, pois quando se reunirem 2 ou 3, eu estarei com eles. A ideia aqui não é de comunhão da igreja, a ideia aqui de disciplina da igreja. Então, muitas vezes a gente usa esse texto para falar sobre comunhão, não, na reunião da célula, não, se forem 2 ou 3, já temos Jesus conosco. Jesus está aplicando essa frase a uma disciplina da igreja, ou seja, quando há os irmãos se reúnem para executar uma disciplina, Jesus está, através da igreja, executando essa disciplina junto com eles. Só para tentar para esse detalhe importante. Bom, a partir disso, Pedro, pensando nessa questão assim, de confrontar uma pessoa e ela se arrepender, porque se não se arrepender, pronto, faz aquilo que Jesus mandou fazer. Mas e se ela se arrepender? E se ela voltar a pecar? E aí eu vou lá e perdoo ela de novo, ela se arrependeu. E eu vou confronto de novo. E aí, quantas vezes, qual que é o limite de perdão? Quantas vezes a pessoa pode pecar e se arrepender e eu ainda perdoar? E aí ele dá uma esticada. Os rabinos falavam que, alguns rabinos haviam escritos que diziam assim, 3 vezes está de bom tamanho. Pedro duplica isso e ainda soma 7 vezes. Jesus, olha só, é muito mais do que os rabinos. Jesus disse assim, não é 7 não, é 70 vezes 7. E aí com isso, Jesus está querendo mostrar para eles que o perdão, quando a gente está entendendo o que Deus faz por nós, o perdão não tem limites. Não tem um momento que a gente fala assim, pronto, essa pessoa eu não perdoo ela nunca mais. Porque não é assim que Deus faz com a gente. E para exemplificar isso, ele conta a parábola do credor incompassivo. É como a gente chama essa parábola. Ele diz que assim, o reino de Deus é semelhante a um homem. Ele devia, esse homem, 10.000 talentos a outra pessoa, ao seu senhor. E aí o senhor mandou cobrar e falar assim, pronto, agora eu vou vender tudo, vender sua casa, vender sua família como escravo para pagar isso. Ele pede, implora, e vai o seu senhor e perdoa a sua dívida. Mas para a gente ter uma ideia, 1 talento equivale a mais ou menos naquela época 20 anos de trabalho normal, trabalho da pessoa, vamos dizer assim, no campo, um trabalhador braçal assalariado. 20 anos de trabalho. Ele devia 10.000 talentos, ou seja, 200.000 anos de trabalho. Ou seja, nem se existisse reencarnação, ele dava conta de pagar essa conta emendando uma na outra. Ou seja, Jesus está querendo mostrar uma dívida impagável. Não tinha condição nenhuma dessa pessoa pagar. Só que ele é perdoado, 100%. Ele vai embora feliz, encontra com alguém que lhe devia 100 dias de trabalho. Ou seja, 100 denários. Um denário
equivalia a 1 dia de trabalho. 100 denários, 100 dias de trabalho, pouco mais de 3 meses de salário. E aí ele não perdoa essa dívida. E aí o Senhor, quando fica sabendo disso, o primeiro vai lá e manda pôr ele na prisão, e aí a coisa fica feia para o lado dele. Jesus está comparando e falando assim, olha, isso somos nós diante de Deus. Nós somos essa pessoa. Nós tivemos a nossa dívida para com o Senhor perdoada. E Jesus agora já está olhando para a cruz. Já está olhando para aquilo que ele vai fazer na cruz. Ele está dizendo, nós tivemos a nossa dívida perdoada. Então, isso que acontece entre nós aqui no âmbito humano não é nada perto da ofensa que nós tínhamos com Deus, que foi perdoada. E por causa disso, nós não podemos deixar de perdoar as pessoas. E o que a gente percebe com essa parábola é o seguinte, se a gente não entende, se a gente não perdoa, nós não entendemos o Evangelho. Se nós não vivemos o perdão, nós não entendemos o que Deus fez por nós. Se nós não entendemos o que Deus fez por nós, se nós não entendemos o Evangelho, em o que nós estamos crendo? Então nós estamos crendo num Jesus que não é o Jesus verdadeiro, porque o Jesus verdadeiro morreu na cruz por nós. Então só resta esse tipo de atitude, perdoar. Jesus continua trabalhando questões da vida, do dia a dia no reino de Deus, já preparando seus discípulos para aquilo que eles iriam ensinar. E agora ele vai falar de casamento, de divórcio, de família. Ele questiona os que estavam defendendo que poderia se divorciar por qualquer motivo. O divórcio já era uma aberração dentro do reino de Deus. Quanto mais divorciar por qualquer motivo. E ele fala, olha, os dois deixam cada um a sua casa e vão se unir e se tornam uma só carne. Ou seja, o casamento não é uma matemática humana, mas é uma matemática divina. 1 mais 1 é igual a 1, só Deus pode fazer isso. Ele está dizendo que o casamento é sério aos olhos de Deus. Deus leva isso muito a sério. Tanto é que ao longo da Bíblia, a gente vai ver o casamento sendo comparado ao relacionamento de Deus com os homens. E Deus vai usar essa figura do casamento para a forma como ele nos trata. Por causa disso, a gente vê como que ele se importava com a questão da família e do casamento. E aí, versos 13 a 15 de Mateus 19, ele vai trabalhar a importância das crianças. Ele fala, não impeçam as crianças de receber bênção também. Elas não vão se tornar parte do reino quando elas crescerem. Elas já são parte do reino. Elas já são parte da igreja, no nosso caso. Por isso, não impeçam. Então, as pessoas não davam valor às crianças, mas Jesus deu e nós devemos dar da mesma forma. É interessante agora a gente perceber como é que Jesus vai usando, né, as figuras, os encontros. Cada encontro de pessoas com Jesus é um tempo para aprender, um tempo de Jesus ensinar os seus discípulos. Foi o que aconteceu quando o jovem rico chega para ele lá no verso 16 em diante de Mateus 19 e diz assim, Senhor, o que farei de bom para alcançar a vida eterna? Tem outros evangelhos que falam assim, ele diz assim, bom mestre. E aí Jesus vai questionar assim, mas peraí, o que você está falando aí de coisas boas? Só tem um que é bom. Qual que é o seu conceito de bom? Então Jesus vai provocá-lo nesse sentido. Você está me chamando de bom? Você está falando de fazer coisas boas? O que é que você sabe do que realmente é bom? Você quer ser bom então? Vamos falar de coisa boa então? Você quer ser bom? Faz o seguinte, você já obedece vários mandamentos, né? Você externamente, você é lindo. Então vamos para o coração. Então vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem me seguir. Olha que convite fantástico. Só que aquele homem era rico, cheio de posses, diz os evangelhos. E ele não topou, ele sai triste por causa disso e Jesus também fica triste com ele. E aí as pessoas vão questionar-lhe Jesus e Jesus vai começar a ensinar, olha, que coisa difícil é um rico entrar no reino dos céus. Porque a sua confiança está nas riquezas. E para experimentar o reino dos céus, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir mão da sua confiança em seja o que for além de Jesus Cristo. Por isso que diz, é difícil entrar no reino dos céus, mas não é impossível.
a figura que ele usa é algo impossível. Sim, é uma hipérbole. Ele fala o seguinte, olha, é impossível, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Apesar de ter alguns autores que andaram falando assim, que tinha uma fresta no muro, que era chamada de agulha, isso não tem base histórica. O que Jesus está fazendo, e ele usou várias vezes de hipérboles, ele está usando o maior animal da região conhecido, que era o camelo, e a menor fresta, a menor passagem que existe para qualquer pessoa dentro da casa, que é o buraco de uma agulha. E olha, é mais fácil passar o camelo no meio desse buraco de agulha. E as pessoas mesmo estranham isso. Pedro diz assim, então é impossível. Ele diz, é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível, porque na verdade quem toca o coração e transforma o coração humano é Deus. Não é a força humana que faz a gente entrar no reino dos céus. E aí ele usa uma frase, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Ou seja, o reino de Deus não é ganho com ações exteriores ou com aparências. Muitas vezes a gente olha para a pessoa e fala assim, não, esse está no início da fila. Mas para Deus ele vê o coração e fala assim, nada, está no final da fila ou nem na fila ele está. Para isso, abramos os nossos olhos. Já no finalzinho desse bloco, no capítulo 20 de Mateus, Jesus começa a preparar os discípulos para aquilo que estava para acontecer. Ele já estava com os olhos rumando lá para Jerusalém, mas ele começa a preparar também os seus discípulos. Ele conta a parábola dos trabalhadores na vinha. Ele precisava que seus discípulos entendessem o conceito da graça. Ele já havia falado sobre o perdão, ele já havia falado ali da impossibilidade de uma pessoa entrar no reino dos céus por vontade própria, e agora ele conta essa parábola. E ao usar, no finalzinho da parábola, essa expressão, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, ele está conectando essa parábola com aquilo que ele havia ensinado através do episódio ali com o jovem rico. E o que acontece é o seguinte, um dono de uma vinha sai para buscar trabalhadores para a sua vinha. E aí, no comecinho do dia, ele começa contratando. Ele contrata uma turma e manda, depois dá algumas horas, ele contrata outros, vai mandando. E ao longo do dia, ele sai contratando gente. Até que chega alguns, os últimos, ele contrata na última hora do dia. O pessoal foi lá, trabalhou 5 horas da tarde. E às 6 horas da tarde, ele chama o pessoal para dar o pagamento, no encerrar do dia. E aí ele começa pagando aqueles que ele chamou por último. E aí ele paga quem trabalhou 1 hora, 1 denário. Salário de uma pessoa que trabalhou o dia inteiro. Ponto, 1 denário. Os próximos ele paga 1 denário também. E aí o pessoal lá do final da fila, o pessoal que foi chamado no início do dia, que trabalhou o dia inteiro, sol rachando na cabeça, eles pensam assim, opa, que coisa boa, o cara é generoso. Ele está pagando 1 denário lá para a turma que trabalhou só 1 hora. Ele vai pagar uma graninha boa para a gente aqui. Quando chega na vez deles, ele vira e paga o quê? 1 denário, trabalho de 1 dia. E aí eles acham assim, que loucura, que é isso? Como é que você pode fazer um negócio desse? Você pagou 1 denário lá para quem trabalhou 1 hora, nós ralamos o dia inteiro debaixo de sol, vamos receber 1 denário. E aí o dono da vinha diz assim, ué, mas não foi isso que eu combinei com vocês? Vocês têm algum problema com o que eu faço com o meu dinheiro? Se eu quis pagar mais para aqueles que trabalharam menos, eu estou fazendo isso com o meu dinheiro, vocês acham ruim? Então os olhos de vocês são ruins porque eu sou generoso? Eu quis ser generoso com uns, então eu estou fazendo com vocês o que realmente foi combinado, não estou fazendo nada de injusto. E muitas vezes nós temos muita dificuldade com essa questão, essa retribuição daquilo que é devido, e o dono da vinha estava retribuindo devidamente a todos eles, mas uma outra questão que não é de uma retribuição do que é devido, mas é da generosidade, é aquilo que ele quis dar a mais, aquilo que ninguém merecia. E se ninguém merecia, ninguém pode reclamar. Mas ele quis dar a uns e não quis dar a outros. E aí Jesus vai ensinar essa questão da justiça e da graça. Ao ser gracioso, ele não está sendo injusto. E muitas vezes a gente tem dificuldade com isso. Ah, mas por que algumas pessoas são escolhidas e outras não? Na verdade, a paga de todos é a morte, o pecado. Mas Deus resolveu
dar graça de salvação a alguns. E aí nós temos essa mesma reação desses trabalhadores na vinha, nós temos em relação à salvação e nós temos em relação a outras benesses também. Deus resolveu abençoar com qualquer tipo de bênção uma pessoa que às vezes você julga que não merecia, você talvez merecesse isso, e aí os nossos olhos ficam chateados ao ver a bênção daquela pessoa. E aí ele vai preparando já os discípulos para aquilo que viria. E eu fico pensando, quem sabe Paulo não estaria nisso, não é não? Paulo, que nem caminhou com os discípulos, foi conhecer Jesus já ressurreto, e ele recebeu tanto das mãos do Senhor, e Deus foi tão gracioso com ele, mesmo sendo perseguidor da igreja. E agora continuamos caminhando em Mateus 20, já fechando esse preparo de Jesus, porque agora, versos 17 e 19, ele vai preparar e avisar de novo sobre a sua morte e a sua ressurreição. Eles estão a caminho de Jerusalém, eles estão indo para o olho do furacão, para o covil, e ele está preparando os seus discípulos. E aí vem o pedido da mãe de Tiago e de João. Tem evangelista que vai falar que foi Tiago e João que pediu, tem gente que vai, como Mateus vai falar que foi a mãe de Tiago e João, mas na verdade eles estavam por ali, e parece que há um parentesco ali entre Salomé, mãe de Tiago e João, mulher de Zebedeu, e a própria Maria, mãe de Jesus. Quando a gente vai conectando ali parente com parente dos evangelhos, a impressão que dá que está um parentesco entre eles. E eles pedem sentar-se, um à direita e outro à esquerda. Bom, ele está falando, ele tinha acabado de falar que os discípulos, os apóstolos, iriam sentar em 12 tronos junto com Jesus no reino, iriam julgar as tribos de Israel. E aí pronto, é um passo de fé de Tiago e João, de, olha, tudo bem, olha, nós cremos nisso que você está falando, nós vamos sentar sim, mas deixa ele sentar à direita e à esquerda, ou seja, os lugares mais importantes na mesa são do lado da pessoa mais importante da mesa. Não interessa quem vai ser direita e esquerda, interessa nós queremos sentar do seu lado. E Jesus devolve isso falando, olha, vocês não têm ideia do que vocês estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber, e aqui é uma referência ao cálice da ira do Senhor. Ele está indo para Jerusalém para morrer pregado na cruz. E este é o cálice da ira do Senhor que ele, na verdade, iria beber. E ele está perguntando, vocês dão conta de beber? E eles respondem, damos sim, não, nós damos conta. Eu acho que eles não tinham muita ideia. E aí esses textos aqui, depois você pode ler de Isaías, Jeremias, e o próprio Apocalipse vai falar desse cálice da ira do Senhor. Só que os outros se indignam. Os outros descem e ficam assim, que é isso? Que história é essa de vocês acharem que vocês podem sentar lá do lado de Jesus? Na verdade, eles estavam percebendo que Tiago e João estavam se achando melhor do que os outros, ou eles queriam sentar do lado de Jesus, na verdade. E aí Jesus chama todos eles e percebe o que é que está no coração deles. E vai dar a lição, olha, se vocês querem ser grandes no reino, vocês precisam servir. Os grandes aí fora, eles dominam sobre os outros, mas os grandes do reino servem os outros. E o termo que ele usa é diáconos, diaconia, serviço, é o serviço da mesa, não é o doulos. O doulos é o escravo que faz o pior trabalho na casa, é o que muitas vezes é morto pelo seu senhor, aquele que é assim, sem valor nenhum. O diácono sim, ele tem um valor. Ele é escravo, ele é servo, mas ele tem um valor, e ele trabalha dentro da casa, e ele serve o dono da casa, e os filhos do dono da casa. Ele diz, olha, vocês vão servir a igreja, vocês vão servir as pessoas, vocês vão fazer este serviço, porque assim como o Filho do Homem, e essa é a base, assim como o Filho do Homem, Jesus Cristo, não veio para ser servido, mas para servir. Ou seja, a base do nosso serviço é o próprio Jesus Cristo. E assim nós precisamos viver esse serviço para sempre. E agora a gente fecha com as cenas do próximo capítulo, ou dos próximos 2 capítulos. Nossas 2 últimas aulas, nós vamos rumar para Jerusalém. Na verdade, nós vamos entrar em Jerusalém. Vamos falar sobre essa última semana de Jesus, o que aconteceu ali nos últimos dias de Jesus em Jerusalém,
e todos os eventos que foram trabalhados ali nessa Jerusalém, que estava o centro ali dos judeus, do domínio de Israel, o centro do governo romano da região, tudo ali naquele caldeirão, em plena festa da Páscoa. Jesus entra ali para poder caminhar nos seus últimos momentos antes da crucificação. Muita coisa fantástica, e eu espero você na próxima aula em relação a isso. Pronto, fechamos mais esse bloco. Como eu disse, nós vamos agora arrumar para dentro de Jerusalém, mas o que fique gravado aí no seu coração, que aquilo que Jesus ensinou tinha um propósito. Ele vai preparando os seus discípulos para enfrentar tudo aquilo que eles viriam a enfrentar lá na frente. E que esses textos possam também preparar o nosso coração para aquilo que nós estamos enfrentando hoje e vamos enfrentar também. Que Jesus te abençoe e que a gente continue caminhando aí. Eu espero você nas nossas próximas aulas. Que bom que você está acompanhando conosco nossa Escola Bíblica de Treinamento, e eu quero te fazer um convite, você também ficar ligado, porque logo nas próximas semanas agora, a partir dessa semana, a gente vai abrir as inscrições para a nossa Escola Bíblica de Treinamento online. Então vamos ter várias classes, ambiente online preparado, classes online com interação com o professor. Vai ser muito legal, muito importante você participar conosco. Então fique ligado e inscreva-se pelo site do Oitava, pelo aplicativo, e vamos caminhar juntos aí com temas fantásticos. Onde você está, seja em Belo Horizonte, em qualquer outro lugar, nós vamos oferecer esse material completamente online para você participar conosco, ok? Não se esqueça de clicar lá também na inscrição do canal do Oitava para você receber as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente está produzindo aqui. Um grande abraço, ótima semana para você. Deus te abençoe.